Ora bem, bem-vindos então a mais um podcast de Família e Amigos. Vamos à segunda parte da história de vida da Rosa Martins, que é aqui que ela vai começar a contar a sua história, como é que ela chegou à Macro. Pronto. Então é como eu estava lá na Figueira Alta e, curiosamente, também foi em setembro, portanto, passado um ano de eu ter entrado, um ano e alguns meses, em setembro eu ia acabar então por sair da Figueira Alta e ficava sem emprego. E, entretanto, vejo um anúncio no jornal e estava a ler lá no stand, a ler o jornal, ainda estava lá, e vi o anúncio e disse, olha, vai abrir. Eu não sabia o que era a Macro. Nem eu. Não fazia ideia. E apareceu um anúncio para Coimbra, colaboradores, e eu respondi. E estava a ler o anúncio e entrou um senhor que era cliente já da Figueira Alta, já tinha lá comprado vários carros e foi lá fazer qualquer coisa. E eu disse, olha, aproveito para me despedir, se calhar já não o vejo mais, porque o senhor depois vai diretamente lá em cima à oficina, porque eu vou-me embora. Não me diga, até vai para onde? Não sei, olha, vou sair daqui. Porque não dei assim grandes explicações, mas disse que não era viável conciliar a morada em Coimbra e a família com o trabalho na Figueira, tinha muita pena e tal, ia-me embora. E disse, olha, e até estou a ver aqui um anúncio, vou responder, não me diga, a sério, que é? Eu disse, está bem, é a Macro e tal. E eles conheciam a Macro, falou, isso é uma multinacional, isso é muito bom, isso é quase como uma função pública, porque é uma coisa que não acaba, que não fecha, que dá garantias, E eu disse, olha, vamos ver. E respondi, e foi em setembro, precisamente. E respondi, pronto, no dia saí, vim embora, e passado talvez 2 semanas, o engenheiro lá da Figueira Alta, que me conhecia, que morava em Coimbra também, e ele também costumava levar e trazer carros, porque não havia só um por dia, havia mais. Assim como o chefe das oficinas, mas o chefe das oficinas tinha uma carrinha da casa e levava os empregados, porque havia empregados cá de Coimbra. E o engenheiro foi ter comigo e disse, Rosa Maria, o fulano quer falar consigo. Assim, por quê? Diz que você concorreu a um emprego cá em Coimbra e ele quer falar consigo acerca disso. Vá bem. E assim foi? Eu liguei, ou ele foi ter comigo, já não me lembro, se foi o engenheiro que ligou, já não sei que nos encontramos. E ele disse, olha, eu conheço uma pessoa lá que está lá a trabalhar já. Disse, mas já abriu? Não, mas está a fazer a seleção do pessoal. Que era o Jorge Lima. Era Jorge Lima. E doutor Jorge Lima? Pois, porque ele trabalhou também na Figueira. Mas eu não conhecia o Jorge Lima. Sim, mas o Jorge Lima também tinha esse movimento, porque ele também esteve na Figueira. E, portanto, como é que isso está? Eu disse, já não está, eu respondi, mas ainda não me disseram nada, mas também ainda só passou 2 semanas e tal. Mas, entretanto, depois, logo passado um dia ou 2, recebi um postal, sabe ver, para ir à entrevista, que era aqui, assim, na Avenida Fernão Magalhães, que foi no hotel no hotel não sei o quê, pronto. Ali. Fui lá. Onde eu fui. Mas nem foi ele, nem foi o Jorge Lima, foi uma senhora. Foi uma senhora é que Natália? Foi a Natália? Já não me lembro. Não era a nossa Natália. É a Natália, era a Natália e o Carlos Maia, que faziam entrevistas cá em Coimbra. O Carlos Maia também não. Carlos Maia só tive com ele o contacto já na loja. Pronto, não interessa. Sei que fui lá, uma senhora e tal. Eu já nessa altura já tinha 38 anos, porque isso parece que não, mas o tempo passa. Mas o tempo passa, não é? Nestas andanças todas, 1 ano aqui, 2 anos acolá, meio ano ali e tal, o tempo passou. E chamaram-me e eu fui lá e disseram, agora vai ficar à espera, porque a qualquer altura vai para Lisboa. Disse, estou perdida da minha vida. Mas pronto, ok, sim senhor. Não havia, como te digo, telemóveis, ou melhor, já havia, hein? Já havia, mas era só para pouquíssimas pessoas, porque o Fernando Coelho tinha uma mala com um telemóvel que até levava para papai, parecia um malote, daqueles que pronto.
mas eu não tinha. E, entretanto, também nunca mais me diziam nada. E eu pensei, oh meu Deus, então ficaram a me chamar, ninguém me diz nada para eu ir para Lisboa. Entretanto, um dia recebo uma carta a dizer para me apresentar no dia 18 de outubro, às 9 horas, e lá fui eu, para a Macro já, para as instalações, para as nossas instalações iniciais, mas só para assinar o contrato. Assinei o contrato, fui eu lembro-me perfeitamente, houve mais gente, mas as pessoas que estavam comigo nesse dia eram António Rodrigues e a Nélia da Figueiredo. Assinámos o contrato os três, mesma hora, mesmo dia. Foi? Hora. Que engraçado. A Nélia da Figueiredo e o António Rodrigues. Eles disseram que estava lá mais alguém, mas eu não me lembro já. E assinei o contrato, ok, tudo bem, lá fiquei. Já não fui para Lisboa, portanto o meu estágio na frente loja, foi para onde me destacaram. Era isso que eu ia perguntar, para que entraste então na frente loja, é isso? Foi feito lá. E olha, diz-me, e esse impacto depois de estares a trabalhar na Figueira, vires para uma empresa daquelas, o impacto era totalmente diferente, não tinha nada a ver. Tu estavas um bocado de receio a ir para ali para as caixas, ou tu recebeste aquilo natural? Não, naquela altura não. Naquela altura estava perfeitamente à vontade, eles ensinaram o que tinham a ensinar, eu aprendi. Uhum. Portanto, como te digo, entrei a 18 de outubro, a loja abriu a 4 de novembro. Não é? Um mês depois, é quase, não é? Um pouco, 3 semanas depois. Uhum. E já não necessitei de ir para fora, que para mim foi um sossego por causa do miúdo. O miúdo, na altura, aquelas idades, sabes como é. E depois da frente de loja, passaste... Da frente de loja, estive na frente de loja, portanto, desde o dia que abriu, foi a abertura, ainda hoje, e já lá vão 32 anos, porque eu já saí, eu estive lá há 30, saí quase há 2, é um dia que eu estou a ver à minha frente. Ainda tens na memória, ainda está na memória. Eu Como também, se ainda está. Minha bata verde, umas riscas brancas, assim no ombro. Aquilo que nós passamos noites e noites para abrir aquilo, a gente não pode esquecer. E depois no dia. E aquelas caixas todas abertas e a gente. A loja ia abrir às 7. A arrebentarem aquilo tudo. A loja ia abrir às 7. Abria às 7. Sim, sim. A loja abria às 7, nós tivemos que lá estar às 6. 6 horas, ali tudo perfilado, mãos atrás das costas. Já tínhamos tido a pré-inauguração no dia anterior. Sim, o teste. Presidente da Câmara e dos Bombeiros e do Governo Civil. E pronto. Naquele dia foi aos clientes, eles só não nos atropelaram porque realmente o check-out ainda dava uma certa proteção. Aquilo foi uma loucura. Mas foi fantástico. É como te digo, tenho na memória como fosse hoje. Eu cheguei a casa, era meia-noite. E eu devia ter saído às 10, porque a loja fechava às 10, não às 10h30, porque a loja fechava às 10. Cheguei a casa, era meia-noite, descalcei os sapatos e deitei-me no chão. Não fiz mais nada. Apetecia-me muito, muito, muito ir tomar banho. Mas não tinhas forças? Não consegui. Como é que eu ia entrar para banho? Eu não tinha, não dava. E no dia seguinte ia entrar, no dia seguinte por acaso, depois já tínhamos turnos. O turno já estava tudo mais definido. Entrou toda a gente às 6 da manhã, ponto final. E saiu toda a gente às 11h30 ou meia-noite. Antigamente era assim. Mas no dia seguinte já tínhamos os horários estabelecidos e o meu era 1h30 da tarde, porque saía às 10h30. Pronto, trabalhávamos 9 horas naquela altura. Naquela altura... E não consegui, então ali fiquei, depois na sala, porque a gente entrava em minha casa, em casa da minha mãe, entrava e depois tinha a sala logo a seguir, e eu para ir para o meu quarto tinha que subir 7 ou 8 degraus, para ir para o meu quarto, e então fiquei, deitei-me no chão e ali fiquei. Aqui. Olha, e depois da frente loja, para que secção? Depois da frente loja, no dia 4 de janeiro, que também não me esqueço porque fazia anos que o meu pai tinha falecido, muitos, fui para o PLS. Chamaram-me a dizer que me iam transferir para o PLS. Da altura, eu sei porquê, mas também não interessa para o caso. E eu fui para o PLS, não interessa, eu queria era trabalhar, para mim estar aqui ou ali ou lá. Foi a melhor secção onde eu estive, posso te dizer. Na altura estava lá o David, não era?
Na altura era David Cardoso. Cardoso. E o Sr. António Oliveira. Exatamente, Sou chefe. falecido. Foi a melhor secção onde eu podia ter estado. Também gostei muito de estar na recepção. Porquê? Por causa do ambiente, do trabalho? Olha, por causa do ambiente, por causa do trabalho. Era mais mexido, não era? De tudo. Lá está, como eu te disse no início, que a gente tem cansaço e nem nota, eu na frente da loja tinha monotonia, isto do meu ponto de vista, e Claro. também não notava. A monotonia da caixa também não notava, também só tive 2 meses ou 3, pronto. Pois. Mas não notava. Quando passei para o PLS, notei que realmente a caixa era monótona, e para mim o PLS, Pois. porque naquela altura era todos os dias, quando havia mudança de macromail, era tirar as coisas à noite É. para pesar nas balanças, pôr as etiquetas para pôr no dia seguinte uma alteração de preço. Não é como hoje, que o preço é automático. É. Ok? Pronto. Portanto, eram os chouriços e os queijos e as manteigas e Era o quase peixe a secção congelado toda. e o peixe congelado e etc. Por aí fora até. O peixe congelado já obedecia às etiquetas. Tínhamos que ir à informática buscar as etiquetas que iam para trocar. As Ora, e etiquetas depois que estavam. do PLS passaste para... Do PLS, curiosamente, em 96, isto foi, portanto, eu entrei para a Macro em 90, entramos para a Macro em 93. Em 96, passei no dia do casamento do Luís Rocha. Eu sei porque o Jorge Lima fez questão de me ir dizer lá, o Sr. Jorge Lima, peço perdão, o Dr. O Jorge doutor Jorge Lima. fez questão de me dizer ao PLS e ia para o casamento, a seguir ia para o casamento do Luís Rocha, por isso é que eu sei que o casamento seguia. Doutor Luís Rocha. Do Dr. Luís Rocha, Doutor pronto, Luís Rocha. aquela coisa. A gente da família normalmente não trata por doutor, mas aqui convém, convém. E então ele foi-me dizer que eu ia, porque eu tinha concorrido para ir para o gabinete de apoio ao cliente. Aham. Isto no tempo do Dr. Carlos Maia. Ainda. E então ele foi lá à peixaria, dizia que ia para o casamento e que a minha candidatura tinha sido aprovada e eu em agosto, no dia 1 de agosto, portanto o Dr. Luís Rocha, penso eu, que casou em junho, E não faz a mínima foi, ideia. e que no dia 1 de agosto iria mudar. Porquê é que eu pedi a mudança? Ou porquê é que eu me candidatei à mudança? Porque eu gostava muito do PLS, gostei muito, aprendi muito lá. E depois dediquei-me muito ao atendimento ao público na peixaria congelada. Na altura ainda não havia Claro. peixaria fresca, só bem mais tarde. E então a peixe congelado ali era uma coisa. Era uma não é? coisa doida. E era bom, e é. Sim. É. E então é fabuloso. E conheci muitos clientes, aprendi muito, que eu de peixe também não percebia nadinha, só comê-lo no prato e já vinha feito. Aprendi muito, sem dúvida nenhuma, e estar numa secção, numa empresa destas, estar numa secção é uma coisa, é muito bom, porque aprende-se muito a todos os níveis. Aprende-se com o trabalho, aprende-se com aquilo que se tem que fazer pelo trabalho e aprende-se com as pessoas. Os clientes ali eram profissionais na sua grande E maioria. eles ensinam sempre. E eles é que ensinam. Epá, quer a gente queira, quer não, podemos pensar, eu até já sei disto. Epá, eles é que ensinam, é que dão o toque final. Pronto, e então eu tinha concorrido e fui aceite. E tomei posse no dia 1 de agosto de 96, foste para juntamente com o Sr. Francisco. Foste para Carvalho. para as vendas. Fui para o gabinete de apoio ao cliente, que era assim que se chamava na altura. Era única, era eu, a Paula Sério e a Luísa Santos. A Luísa Santos e a Paula Sério tinham a Telemacro e eu tinha o gabinete de apoio. O gabinete de apoio também gostei muito. Aí é que tiveste mesmo um contato diretamente com os Com os clientes. melhores 800 clientes da loja. Portanto, aquilo na altura também saía assim uma listagem, com os clientes todos, que eram bastantes, graças a Deus. Mas eu só trabalhava, eu e o Vasco Cavaleiro, que era o chefe. Trabalhavam só os melhores 800. E o último dos 800, portanto, o mais fraco, comprava 3.000 contos por mês, que é muito dinheiro. 1.000 contos. Naquela altura ainda eram escudos. Pronto.
E então, o primeiro era o Costa Paz, não, o primeiro era o Novo Resto, o segundo o Costa Sim. Paz, eles alternavam entre Claro. si, mas normalmente era sempre assim. O Novo Resto, o Costa Paz, É por aí fora, não é? não interessa. E eu gostei bastante, era um trabalho aliciante, e era um trabalho, naquela altura, era mais de relações públicas do que venda propriamente dita, estás a ver? Porquê? Porque eu ia ao cliente e ele apresentar propostas E tudo aí assim, mas nós na altura... além de conheceres os clientes, também tu saías e ias acompanhá-los, ias ia à ter casa com eles, deles. Ia ter com eles. Conheceste Conheci o centro do país, bem, eu conheceste o conheci centro do locais país. que nunca na minha vida conheceria nem iria Claro. se não tivesse trabalhado ali. Claro. Pronto. Porque ia para a Covilhã, sei lá, fui para a Covilhã, para a Guarda, para Belmonte, para Monsanto, etc, por aí fora. Isto mais longe Claro, daquela claro. lá, não é? Depois Viseu, Aveiro, por aí fora. Porque a Aveiro ainda era nossa, ainda não havia a máquina de Aveiro. Eu lembro. Eu gostei muito e os clientes na altura, eu gostava muito de trabalhar o retalho, porque a hotelaria é um nicho muito... Minucioso, Não, muito restrito, ou seja, tu na hotelaria compras, aquilo que tu podes negociar na hotelaria é carne, peixe e vinho. Porque a mercearia aqui custa hoje 99 e ali custa 1, mas amanhã troca. Isso Pois. não, estás a ver? Sempre foi Pronto. assim. O que se pode negociar em preço é só nessas coisas assim mais... E depois, hoje a macro está mais distinta. Como distinguiu os clientes, ou preferiu, ou da Trabalhar. preferência, ou o modelo. sei lá, especializou-se mais na Mais. hotelaria, já tem outras coisas que não tinha na altura, não é? Pronto. claro. E eu gostava muito de trabalhar o retalho, porque o retalho é que dava gozo, é que dava pica, porque se eu conseguisse vender 100 quilos de arroz a este senhor que até normalmente comprava ao Pereira e Santos, ou ao Recheio ou ao Rai, era uma vitória. era uma vitória. Epá, não era dinheiro, mas era uma Mas vitória, era uma estás a vitória. ver? Pronto. E então Era o teu trabalho, nessa era as tuas base. vendas? Era nessa nós base, não temos- ganhava nada por isso, pois claro, não ganhava a comissão como hoje, não havia nada. Claro. Nada. Não, Era isso é- ordenado, eu era uma funcionária da macro que acompanhava de perto, ou E- seja, e que fazia nessa- a ligação entre o cliente e a E macro. quanto tempo tiveste nessa vida? Nessa área estive área, nessa 10 secção? anos, por aí, 15, porque sabes que havia um aliciante muito grande, que era, na altura, para o cliente, que nós tínhamos na altura, e tu sabes que ainda chegaste a ir a alguns, a visita aos fornecedores. Os autocarros, levávamos 100 ou 200 clientes ao fornecedor, dávamos Sim, almoço, eles fazíamos valorizavam prendas, muito isso. Valorizavam isso, Muito. mas tu não sabes como. Eu sei disso. Porque um cliente que ia hoje, daqui a 3 ou 4 anos ou 5, ainda falava nisso. Eu sei Pronto. disso. As festas de aniversário. Ainda adoravam. hoje falam, porque eu fui um dos primeiros da marca nacional a Aí. levar os clientes de cave de vinhos, quem ganhava sim. e levava a visitar umas caves. Não é? Exato. E não sei se conheces, se te lembras, um cliente que, não vou dar aqui, de Mira, que vem cá de vez em quando com a esposa, às consultas, e agora já passou o negócio para o filho. Sim. Ele vem cá às consultas e vai sempre ali à loja Sim, comprar sim, qualquer sim, coisa sim. e fala comigo, não sei o quê, eu estou sempre lá, o senhor não sei quantos, está bom, não sei quantos, como é que estamos, não. E aquilo é que era bom, aqueles passeios é que era bom. E eu fazia porque era eles- eu que fazia os convites, porque isso é que eles hoje ainda muitos me conhecem e têm, têm uma referência de mim sobre isso. Eu é tenho que os ia convidar. um carinho, Era a um macro, respeito. sim, eu respeito, Sim. mas ela ia-me convidar, eu dizia, mas É. sou eu, é a macro, Macro, eles é que levam, eu só venho trazer o convite. Mas não, era você, porque podia mandar pelo correio, não era mesmo. Eles valorizavam muito isso, eu penso que os clientes ainda hoje valorizam, Valorizam agora é que já sempre, não há. sempre. Pronto. Não, mas agora não há, mas a concorrência faz isso, E continua as a nossas fazer isso. festas de aniversário, que é. eu que os ia convidar também. Fazemos muitas com eles. Às e festas, eles- e era longe, então, quando nós fizemos a dos Três Pinheiros, As Três Pinheiros, em Mira, que foi o que segundo vêm ano. as pessoas lá da Covilhã e da Guarda e de Fátima e Muito. de Aveiro. Aveiro também não é assim tão longe, mas lá de 3 dias está o sol posto, Sabugal,
Os clientes que tínhamos que vinham do Tortozendo, É verdade. porque vinham às Olha, sextas. então, e depois passas para outra secção? Depois saí, entretanto, depois era o Vasco Cavaleiro, o chefe da secção, continua a ser. Depois houve uma altura qualquer que eu fui para. Saí da promoção comercial, que já era promoção comercial na altura, já não era gabinete de apoio, já éramos 6 ou 7. Houve mais pessoas a ir para lá. E fui para os telefones, também achei muito interessante. Era um stress daqueles, porque vocês não atendiam o telefone, não respondiam ao som, mas era um stress, mas gostei. Ou seja, era uma central telefónica, sabes como é, agora já não é assim. Era uma central telefónica que estava sempre a tocar. E tinha 10 chamadas por segundo, ou 20. E depois a gente atendia, quero falar com o chefe de secção das bebidas. Punha em espera, já o chefe das bebidas para atender ou para nos responder, para ligar para nós, para a gente dizer. Era uma eternidade. O chefe de secção não respondia. E depois a gente tinha que ir à linha, que sabia se estava na 1, na 2, na 3, aquelas coisas da central telefónica. Mas achei extremamente aliciante, a sério. Não, mas aí não sentiste que, quer dizer, estavas liberta por a viajar e depois sente-se um bocado presa, sente-se mas um bocado... como aquilo era tão movimentado, porque entretanto havia os fornecedores a entrar também para visitar... Sim. Ok, para visitar vocês, os chefes de secção. E a gente tinha que estar ali a fazer isso tudo. Sim, e era tão movimentado que nem dava para pensar. Okay. Digamos que foi bem-vindo até nessa altura um pouco de sossego, de descanso, porque a estrada também cansa, sabes? Sim, imagino. Eu passei alguns sustos na estrada. Pois. Olha, e depois daí foste... Depois saí do telefone e veio a altura dos cavalos de Natal, que era uma coisa que eu adorava fazer, sempre adorei. Eu não. Porque é a venda direta, é convencer o homem a comprar aquilo que ele não quer. Né? Porque o cliente, porque a gente tem aquele esquema de cavalos que sempre teve, como tu sabes. E o clientes, alguns não. Claro. Mas havia o cliente, a maior parte deles, porque eu não quero isto, queria aquilo, e porque eu não quero assim, quero assado, e porque eu isto não quero uma caixa, mas com isto, com aquilo, com aquilo outro e tal. E então convencer o cliente a comprar aquilo que estava ali, porque era aquilo que nós tínhamos para vender, dentro da caixa. Foi aliciante para ti? Era, e depois a entrega, era sabes que no primeiro do ano houve muita envolvência das pessoas do marketing, na altura já era marketing, com os cavados, ou seja, a gente recebia os cavados quando eles chegavam no caminhão e arrumava. A gente ia vender, a gente separava os cavados que o cliente comprou, e eram muitos, e depois ia entregar. Tudo isto era feito por nós, nos primeiros 3, 4 anos. Tudo isto era feito por nós, ok? E o entregar era em 3 dias estar só posto também. As pessoas que compravam mais os cavalos e queriam a entrega dos mesmos eram aqueles que estavam mais distantes. Olha, e depois, daí foste... Depois fui para a recepção de clientes. Depois, entretanto, a minha mãe faleceu em novembro e eu já estava na recepção. Não, fui para a recepção a seguir. Pronto. Isto e aí na recepção. Isso foi em 2011. 2011, que a minha mãe faleceu, e eu fui para a recepção em 2012. E em abril de 2012 estava na rua, não sei o que é que andava a fazer na rua, porque eu não estava já na promoção comercial, estava na recepção. Não, minto. Em 2012 ainda estava na promoção comercial. Sim, é que foi. Oh não, olha, já nem me lembro bem. Mas sei que andava na rua, ou a fazer algum trabalho especial, porque às vezes também calhava. Mas não, porque era a Agostina, não, ainda estava na promoção comercial. Portanto, em 2009, 12 não, em 2009. Atenção, em 2009 ainda estás na antiga loja. 2009 na antiga loja, em abril de 2009, a minha mãe morreu em 2009. Minha mãe morreu em 2009, pronto. Em abril de 2009, eu estava na rua no meu trabalho e recebi uma chamada da Sofia a dizer que tinha que ir para a loja às 3 horas ou às 2, assim uma coisa, que tinha que ir para a loja. E dizendo, mas o que é que se passa? Parece que me deu alguma coisa assim, estás a ver, que me bateu.
Mas o que é que se passa? O que é que aconteceu? Não posso dizer. Tenho que vir. É uma reunião, tenho que vir para a loja e tal. A Sofia. Sofia, mas aí adiante aconteceu alguma coisa grave? Não posso, ela tem que vir. É uma reunião, na reunião vai ficar a saber e tal. E eu fui. E quando lá chego, vejo... Foram 30. Não foram tantos, não foram tantos, foram para aí uns 24 15, sei que pronto, a recepção, entre 15 e 20, sala de entre reuniões 15 e 20, tinha as paredes preenchidas. sério, era entre 15 e 20, para Era aí. para aí. E então me foi recordo. quando nós tivemos a notícia de que aqueles que estavam Estavam ali naquela na sala. reunião iam embora. Epá, fiquei... Então, isso foi em 2008, 2009? 2009, depois 2012, depois 2015, o terceiro. Foi ok. 3 em 3 anos. Ok. Eu Que não eu- sei, olha, de que tudo o que eu saiu- tinha passado na minha vida, mas tudo o que eu passei na minha vida até esse momento foi Desabou. o segundo pior momento da minha vida. Nem a minha vida com o meu ex-marido me veio à cabeça, estás a ver? Nada Sim. se compara, embora tenha sido muito mal. Claro. Foi, Não, mas era aqui uma sei das lá, perguntas, qual era o teu maior dificuldade, ou não, o teu pior momento da foi tua esse, vida? sem dúvida nenhuma. Não há explicação. O que se sente, não há explicação. Só quem passa por elas. Entretanto, eu chorei bem ranho, acho eu. Claro, lá. aqueles momentos... Pronto. E vim-me embora e tal. E porquê eu? Porque eu só queria saber porque é que me tinham escolhido a mim, o que é que eu tinha feito que desagradou, o que é que eu tinha feito de errado, porque eu sempre tive a tendência de ser muito perfeccionista e fico danada quando me dizem que eu fiz mal. Pois. Ui, não sabes como é que eu... Mas danada comigo. Percebes? E ali não compreendeu. Eu fiz isto porque faço aquilo com tanto afinco, com tanta dedicação e fiz mal, epá, fico doida, enfim. E na altura eu queria saber e queria insistir, porque eu, e ninguém me dizia o porquê ninguém me dizia, porque tinha que ser alguém, porque tinha, sempre fizeram lotaria, de meter uns nomes todos dentro e... Isso aí... Pronto, eu só queria que alguém me dissesse o porquê, nunca ninguém me disse. Não, nem disseram, nunca, nem a nós. Pronto. Eu posso até calcular, mas pronto, não interessa, para o caso. É que... Eu vim-me embora e passado 8 dias, uma semana e pouco, de eles estarem... porque depois a gente veio embora, o despedimento era só a partir do dia... A gente veio embora em abril, pá, a 15 de abril ou 10, assim uma coisa, foi mais ou menos assim, logo de início, meio de abril, e o despedimento era só a partir de junho ou julho, ou uma coisa Eu contava qualquer. nisso. Íamos estar em casa a receber, receber. na mesma, como se estivéssemos a trabalhar. A Cristina ainda foi, eu lembro-me que a Cristina no dia seguinte e no dia a seguir apresentou-se lá, enfim, estava lá, mas eu nem tinha coragem, Deus me livre. E mais como eu era, que fervo sem água, Deus me livre. Se alguém me dissesse alguma coisa, eu acho que matava alguém. Pronto. Passado talvez uma semana e pouco, recebi uma chamada, que eu nem sabia de quem era, mas atendi a perguntar-me se eu queria voltar para a Macro. E eu conhecia, só acreditei, só falei, só disse o que tinha a dizer, porque conhecia a voz, que era o diretor de Loja, na altura. O Luís Carneiro. E disse que sim, e disse, pronto, é porque aconteceu aqui uma situação e se você quiser pode voltar. Disse, mas como? Em que circunstâncias? Como se nunca tivesse saído. Melhor, porque se eu tivesse que assinar o despedimento, depois tivesse que assinar um novo contrato, era bem pior. Claro. Como se nunca tivesse saído. Porque... Mas porquê? Bem, eu queria os porquês, Claro. tudo. Se bem que este já me interessava muito menos Mais que o primeiro, não é? primeiro, mas... Mas pronto. E ele explicou-me que no dia em que nós fomos despedidos, em que houve despedimento coletivo, uma colega que trabalhava na recepção despediu-se para ir para a área dela. Foi a Virgínia. Até hoje a Virgínia está aqui. Nunca sairá. Involuntariamente, não é? Ela não fez isso
para eu voltar, Claro, mas mas foi por causa dela que eu dela que voltei. Pronto, e eles disseram que precisavam de alguém na recepção e como eu já lá tinha estado e tinha mostrado tanto, não era desagrado, mas tanto empenho em ter ficado, que me chamavam e tal, se eu queria ir. Eu disse, bom, mas desde que isso não faça, porque a Cristina também não queria sair. Ah, mas você estava na recepção. Eu já estava na recepção. Estava na recepção, tal coisa. Se quiser voltar, é para voltar no dia, não X sei e que tal, dia. pronto. E eu fui, já tinha entregue a farda, já tinha entregue tudo, foi com a minha roupa. Claro. Mas vesti um casaco azul escuro, umas calças azul escuras também que eu tinha, um fato. Claro. Vesti um fato azul escuro e fui. E fui reintegrada. E, epá, mas é o que eu te disse, esse dia de abril de 2009 é só quem passa por elas. Olha, e estiveste lá então até a tua Depois saída, estive lá, depois houve outro despedimento coletivo em 2012. E estiveste sempre lá na recepção, não é? Sempre na recepção. Ah, então. E ia fazer os cavalos, porque entretanto depois acabou a promoção comercial. Estás a ver? Foi. Pronto. E eu ia fazer os cavalos. Eu, sozinha, só. Eu. Visitar os clientes todos, que antes 6 ou 7 visitavam, e ia eu fazer as zonas industriais. Houve um ano que foi também muito giro, foi a única vez, ou a primeira, a única na Macro. Quer dizer, foram por 2 vezes, que eu comandei uma equipa. 4 pessoas, fomos vender, eu e a Manuela, eu com uma equipa e a Manuela com outra, a Manuela da frente de loja, Manuela Rodrigues, fomos para a Covilhã e estivemos lá uma semana para bater aquela zona toda dali. Mas isso foi no Recânvaras, nem foi nos Cavalos, foi no Recânvaras. Mas os cavalos era eu que ia fazer, portanto também estive uma semana lá deslocada, lá na Covilhã, sozinha. Para bater os aí clientes sozinha todos. Para bater aquelas zonas industriais, porque ir e vir não dava, não é? Porque Claro. uma pessoa saía daqui, mesmo que eu saísse daqui às 8 horas, chegava lá às 9h30, eles fecham ao meio-dia, entre meio-dia e 1, às 5 horas estão a fechar, portanto não havia grande margem para vender cavalos. Pronto, e gostava, adorava. O PLS e os cavalos foram os trabalhos, e passando pela Orespa. Sim, isso aí foi momentos áureos da A Orespa Macro. para mim Lá em também baixo foi a coisa fantástico. mais cansativa que eu Olha, tive até hoje. vendo a tua vida toda num bolo, depois vais para a reforma sempre na recepção. Sempre não é? na recepção. Na recepção. Pronto, fazendo aqui, qual foi a tua maior dificuldade até hoje? Que na Macro? Sim. Foi essa. Essa? Foi esse dia de abril de 2009. Sem dúvida nenhuma. Não. E a tua maior conquista da tua vida? A minha maior conquista foi estar lá 30 anos, porque nem toda a gente esteve. E, parecendo que não, o facto de, na altura, eu ter sido posta na rua, porque foi o que aconteceu, e os outros, mas eu estou a falar por mim, eu ter sido mandada embora por alguma razão, mas terem-me chamado por outra razão, que não foi a mesma de certeza absoluta que me fez vir embora, para mim foi uma grande conquista, porque se me chamaram de volta, é porque eu tinha tido algum valor no trabalho que desempenhei. Claro que sim. Olha, e algum erro que tu tenhas, que vês hoje, um erro que tu tiveste na vida e que te sirva de lição? Qual foi esse? Na minha vida? Sim. Toda? Sim. Sem ser na Macro, portanto... Sem ser na vida, na tua vida. Erro. Algum erro que hoje tu vês que serviu para ti como lição? Pois serviu, foi o casamento. Acabou. Epá, eu não quero dizer isto, nem quero influenciar ninguém que venha a ouvir esta conversa, mas foi realmente, não foi o casamento em si, foi a precipitação, é como te digo, eu naquela altura eu não tive tempo para pensar no que fazia e pronto, eu fiz borrada, e várias borradas, certo? Pronto, e então o casamento, como foi, com a pessoa que foi, as circunstâncias, etc., foi a minha maior lição, por isso é que eu nunca mais casei até hoje. É isso que eu perguntaste, então, nunca mais... Uma vacina. Foi eu a um vacina erro do visto Covid e nunca e mais. da gripe, tomo todos os anos, mas também. aquela bastou uma. Olha, e tens alguma história engraçada ou inesperada que possas contar aqui? Uma história engraçada, a que nível? Aquilo que seja, com um cliente que tenha, por um engano, uma coisa ou outra, sei lá. Não sei, histórias... Nós temos lá tantas histórias lá dentro. Depois da loja... ou na vida, que tenhas... Se não tiveres, não tens. Uma história engraçada, assim, de repente, que seja... Não me estou a lembrar, assim...
de coisas. Não tens. Olha, diz-me... Sou capaz, mas agora assim de repente... O que é que a vida te ensinou até hoje? Olha, pronto, depois a vida ensinou-me, assim, num curto espaço de tempo, num curto período de tempo, a vida ensinou-me que nada é um dado adquirido. Nada. Há que lutar para conseguir as coisas, sem passar por cima dos outros, mas lutar e fazer sobressair aquilo que melhor a gente possa dar, porque sem isso, e mesmo assim, Nada. até às vezes dando o melhor, as pessoas não o valorizam, não é? Pronto. Claro. Mas tem sempre que se dar o melhor e ensinou-me, é isso, mas essencialmente nada é um dado adquirido. Nada. E a vida Tem que ser tudo conquistado. Com tem que ser esforço sempre tudo e conquistado e tudo para amanhã. Porque é evidentemente que a gente tem filhos e tu agora o teu filho está na idade de pensar no futuro. E a gente também pensa, claro, mas já num âmbito muito mais restrito. mais. O futuro, mas o futuro hoje quase nem existe. Principalmente até o da juventude. Porque a juventude hoje em dia além de ser uma juventude efêmera, é uma juventude... Ele não está a ouvir, não? Não. É uma juventude... Como é que eu ia dizer? Não dá o devido valor às coisas. Não. Estás a ver? Hoje nada tem valor, nem a vida. Porque é fácil. Porque É tudo muito fácil, exatamente. É tudo muito fácil. Enquanto na É nossa tudo muito vida, fácil, porque enquanto na nossa nós tínhamos os altura, nossos nós filhos. tínhamos que conquistar as coisas. Eles agora Eu não. na primeira classe, lá nessa professora, quando tive da primeira à quarta classe, eu levei reguladas por 2 vezes. E eu ainda as sinto aqui. E até estou a ver a palmatória que ela mandou fazer, era de pau vermelho, um pau vermelho, assim, desta grossura, era a palmatória que ela mandou fazer, que as mãozinhas ficavam lindas, vermelhas. É que faz falta coloradinhas. esta juventude. Eu levei por 2 vezes, já não me lembro porquê, mas Ele levei tantas vezes. Não me fez diferença nenhuma à cabeça, não me fez diferença nenhuma ao coração, não me tornei violenta, não matei ninguém, não roubei, não me dediquei à vingança, por nada disso. Hoje em dia, eu não estou a dizer que sou adepto do castigo, eu sou, Sim, quer dizer, mas do castigo, não da violência, ok, sou ok. adepto da violência, até porque o meu filho, dei-lhe uma vez uma bofetada porque ele faltou ao É isso respeito que eu à ia minha para mãe. perguntar, já agora estamos a falar do filho. Como é que é o teu filho? Deu-te muita dificuldade? Criá-lo? Era rebelde? Era. O passaste- meu filho sempre foi muito sossegado e muito introvertido, estás a ver? Mas sempre foi muito fazer ele as coisas e fazia ele e ninguém sabia, entendes? Não, ainda hoje ele escreve e faz coisas e tal, mas quando não... E vai, e hoje ele vive comigo, porque ele quando estava no Porto vivia lá em casa, lá, numa casa que o pai lá tem. Mas quando veio para cá veio viver comigo, não fazia sentido. O meu filho está sozinho numa casa e eu sozinha noutra, não é? Claro. Até porque a vida não está fácil para pagar uma renda hoje em dia. Claro. Por ninguém. Portanto, ajuda-me a mim, eu a ele e ele a mim. Pronto. E ele era uma pessoa muito... Não era rebelde, era... talvez a ausência do pai, de uma figura paternal, né? Porque o Fizesse pai com não que tinha, ele- ele não tinha, teve anos e anos e anos sem contactar o pai, ou o pai a ele, e também não tinha porque eu não arranjei mais ninguém, tinha receio, Claro. né? Não sabia como é que alguém que viesse iria tratar um filho que não era dele, eu nunca quis isso. E a reação dele, e vice-versa, não é? E se eu tinha medo por mim, por ele ainda mais. E então, mas é sossegado, ou seja, ele tem a namorada que está para lá e ele está para cá, nunca quiseram casar, nunca quiseram filhos. Ele também tem uma vida muito itinerante porque é professor de música e toca, que faz concertos na Áustria, aqui, ali e acolá. Anda sempre a andar. E ele vai lá, ele vem cá, essas coisas, e não...
Agora não me dá trabalho, também é um homem que tem Claro. 50 anos. Há 50 anos já não é uma criança. Ele tinha 19, eu tinha 19 quando ele nasceu, fiz 20 logo a seguir, portanto. Olha, e Rosa, os teus gostos, o que é que tu fazes agora? Pronto, já disseste que Tenho arrumaste hobbies, portanto, os os teus primeiros 2 hobbies. meses não fiz nada, depois dediquei-me à garagem, vou passear de vez em quando me apetece, também não é sempre, porque agora Gostas eu de faço música, ver filmes? música, eu não- gosto de música, mas é da minha música, porque Sim. a música hoje em dia não me diz nada. A música que é feita hoje em dia Não não me diz não nada. não te chama. Não. Eu tenho as minhas pens e tenho os meus CDs gravados no computador e tal, aquelas coisas, e aqueles que comprei. Trago no carro uma pena, porque também tenho editor de CD Mastrema, trago no carro uma pena, em casa ouço CDs e é conforme aquilo que me apetece. Estás a ver? conforme o Aquilo espírito- que estou, o espírito conforme a minha tá. disposição, porque se estiver a Olha. limpar a casa sou capaz de pôr uma, mas se estiver a ler já ponho outra. Gosto de me desanfir, se para o sossego, porque eu, sabes que a gente quando chega a uma determinada altura, oxalá que tu lá chegues e vais sentir isso, quer é paz e sossego. Ainda agora, não é preciso lá chegar. É isso que quero, é sossego, tranquilidade, estás a ver? Eu agora promulgo a tranquilidade, tudo aquilo que me dá tranquilidade. Se me apetecer ir, sentar-me no muro, olhar para o mar e estar ali 1 hora ou 2, eu vou e estou. Vais. Se bem que agora já com algum medo, porque estou sempre a olhar para a sombra, a ver se não vem alguém de trás. Pois, hoje em dia também é assustador. Olha, tens algum sonhos? Um sonho? Não, já tive sonhos, digamos que agora tenho desejos. Alguns desejos, né? Toda a gente Claro. tem desejos de fazer isto, ou Claro. fazer aquilo, ou ir aqui, ou ir acolá. O meu desejo, o meu sonho, eu tive um sonho, tenho um sonho que me acompanha desde sempre. Ainda tenho e não o vou realizar, a menos que me saia o euro milhões, que é ter uma casa virada para o mar, assim no mar. Aham. Quer dizer, nem é virada. É ver o mar? Porque virada para o mar está a minha, mas está a 40 bem. quilómetros, não é? Pronto. Mas. A ver o mar. Assim, a ver o mar. Ali assim que eu tenha que andar 100 metros, vá, E já lá está. para ir para o mar. Ou então abrir a janela e ver o mar. Pronto. É o sonho que eu sempre tive e que eu continuo a ter, que não vou realizar, mas claro, vou ver o mar muita vez, evidentemente. Olha, agora vamos então àquelas perguntas. Eu tenho 5 perguntas para te fazer. Muito bem. Dou-te 2 respostas e tu vais escolher uma para, Não, para a sim, gente o senhor conhecer, sempre, está bem. para a gente conhecer-te mais um bocadinho. Feijoada ou açorda? Absurda. Praia ou serra? Praia. Cerveja ou vinho? Nenhum nem outro. Não bebes? Bicicleta ou a pé? A pé. Dar ou receber? Olha, pois essa é boa, dar ou receber. Pois eu acho que é 50%. 50-50, porque eu gosto muito de dar, sem dúvida nenhuma, mas também gosto de receber, não é? Quando é recíproco é muito lindo, porque o dar e o receber aplica-se em tudo na vida, tanto na afetiva, Sim. como na material, como na laboral, não é? A gente dá e recebe. Claro. É o intercâmbio, eu acho que a Então, permuta para ti do é- dar e para ti receber é 50-50 é o ideal. Ok. Olha, eu tenho aqui uma rubricazinha que o convidado pode fazer uma pergunta. Isso é perigoso, olha lá. Tens alguma ideia de fazer? Queres fazer alguma pergunta? Eu Sim. queria fazer várias, mas se é só uma. É só uma. Só não sabes aqui. Pois, é uma pergunta que nem é bem uma pergunta, pode ser uma pergunta, mas é no sentido de mais uma observação. Até porque é que não há mulheres mais entrevistadas aí no teu podcast? Bem, aqui o podcast, para já o meu mundo é homens. O que rodeia no trabalho, na amizade, não, mas eu também tenho, eu estou a brincar, tenho convidado mulheres, já tenho algumas na lista para vir cá, mas é mais complicado trazer cá as mulheres. Então, Não sei porquê, mas dizem... elas não gostam de perguntar, de- não gostam de se expor. Não gostam, não devem gostar.
Eu tenho vários convites e dizem logo que não tenho paciência para isso. Epá, não estou. Não é preciso paciência. Não é paciência, ou quando estão num estado de espírito que não conseguem exprimir-se. Pronto. Sabes, Para vir para aqui falar da vida, tem que estarmos bem com nós próprios. sim. Porque se temos alguma coisa má Sim, há uns sim. dias atrás, Sim, não sei o pode quê, as pessoas não têm coragem de falar porque Sem querer vão sentem-se, e incidir, não é? depois pensam que se sentem-se obrigadas a explicar e a falar. Não. Aqui as perguntas falo-se o que quiser. Mas tens que Não arranjar é. mais, tens que começar a Mas, convencer as mulheres. Pede à tua mulher que te ajude a convencer. a minha mulher, não, pronto, no Facebook vais lá ver, quando entras, tem lá mulheres, tem lá bastantes até. No Face, no teu. Sim, no Facebook, no grupo do podcast, começou tudo Eu Tenho, só vejo, só vejo aqui vi o no do YouTube. sim. Pronto, mas isto tudo começou em 2021, num grupo fechado. Num grupo fechado, só Como é que se entrava. chama o grupo? É o mesmo podcast Família Amiga. Então Eu já te dou, tá. só entra lá por convite. Sim. Eu vou-te convidar, tu aceitas tá e bem, estás tá lá. bem, Tem tá lá, bem, vejo tá o bem, Dr. tá bem, Rocha, tá vejo bem, o Barros, Ótimo. vejo, Sou Barros, pois. vejo outros. Pois eu tive- Tem lá a esposa do Dr. Rocha, tem lá uma colega minha, portanto aí só entrava quem era entrevistado ok. e quem que eles quisessem que verem a conversa. Olha, e agora para terminar, duas coisas para terminar. A primeira, sentes realizada? Sinto, por tudo o que passei, tudo, olha, sempre tive aquilo que quis ter. Exceto a casa na A praia. casa na praia. Ainda A podes, casa na praia não, à beira do à mar. beira do mar. Sempre quis tudo o que quis ter, porque também nunca quis ter mais do que aquilo que podia. Pronto. Não foste muito Eu acho que isso é ambiciosa. muito importante. É querer na medida em que se pode. E então sempre quis tudo o que quis ter, sempre tive tudo o que quis ter. E não me arrependo, não tenho. Há coisas que se fosse arrependimento, assim, um arrependimento muito grande, epá, não tenho. Quando eu fiz aquilo que fiz, na altura pensei que Mas estava a fazer muito bem. Muito bem, claro. Portanto, ir-me Agora arrepender vendo, agora, analisando, acabar. Pois, agora que fazia de outra maneira, Isso toda a gente quando... Isso sem dúvida, não é? Porque quando a gente erra, o bom do erro e do errar é poder remediar, mudar e fazer melhor. Exatamente. Pronto. Pode até nem se fazer o totalmente certo, mas pelo menos melhor fará. Ok. Claro. Portanto, não... Sinto-me realizada, sim. Ok. Sinto. Olha, Rosa, agora para terminar, se pudesses deixar uma mensagem a quem está a ver e a ouvir, ou um conselho, algo do coração, o que é que Uma tu mensagem, então. Com 70 anos, a mensagem que eu tenho poderia ser para os mais novos, mas também não adianta porque eles não vão ouvir, ou mesmo que ouçam, nem vão valorizar. Não, Porque não penses os assim. mais novos são sempre assim. Mas pronto, a mensagem que eu tenho para quem ainda trabalha é que realmente o trabalho é aquilo que nos motiva, aquilo que nos constrói e aquilo que nos torna válidos. Pronto. Não quer dizer que eu já não seja válida depois de ter deixado de trabalhar. Eu deixei de trabalhar porque a empresa quis assim, eu também quis, chegámos a acordo, ok, tudo bem. Portanto, eu também quis, sinto-me válida na mesma. Claro. E faço, tenho as minhas coisas e faço muita coisa. Aquilo que me apetece e quando me apetece, mas faço. Mas o conselho realmente é valorizar o trabalho quando se tem e valorizar as pessoas, tanto no trabalho como em casa. O difícil é conciliar as duas coisas, família e trabalho família, mas é possível. Às vezes com mais dificuldade, outras vezes com menos dificuldade, mas possível é. E dar valor a quem sabe mais do que nós. Eu nem digo que é quem tem mais idade ou quem tem menos, não interessa, é quem sabe mais do que nós, porque
há sempre alguém que sabe mais do que nós. Sempre, 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 sempre. Sempre. E aprendemos Nós não sempre. sabemos tudo, nem uma ínfima parte do tudo. Portanto, valorizar sempre quem sabe mais do que nós, valorizar os ensinamentos que nós vemos, às vezes, com os nossos próprios olhos à nossa volta, porque o mal não acontece só aos outros. O mal acontece... O mal poderá ser um mal menor, um mal maior, mas o mal Claro. acontece a todos. A gente pensa às vezes que está imune às situações e que isto nunca sucederia comigo. Não é verdade. Portanto, dar valor mesmo, é valorizar, valorizar, valorizar tudo o que tem de bom, a família, os amigos, os colegas, o trabalho e principalmente a si própria, porque isto que eu vou dizer até pode parecer muito egoísta, mas a pessoa de quem eu mais gosto neste mundo é de mim. E quem não gostar, quem... Tenho todas as qualidades que eu queria numa pessoa, para mim. Claro. Também tenho muitos defeitos, como é lógico. Claro. Mas as qualidades que eu queria ver nas outras pessoas, eu tenho. Por isso é que eu exijo também dos outros e às vezes as coisas não correm bem. Portanto, é isso. É isso. Olha, obrigado por partilhares Não, obrigada, eu a tua tive história muito connosco, gosto. Rosa. Foi uma conversa fantástica. Tive muito gosto. Obrigado eu. Porque puseste-me ao nível do Dr. Carlos Maia, do Dr. Jorge Lima, Aqui do é Dr. Luís todos. Rocha, que eu nem sabia, e Aqui enfim, de fica outras tudo, pessoas aqui que fica- certamente terão Olha- uma história de vida muito melhor que a minha, mas, Olha, cada um tem a sua. pois, Seja e para boa- nós é sempre a mais importante. Seja má ou boa, é a nossa história. Aí ninguém pode, É verdade. pode apontar. É a nossa história. É, Mais exato. nada. Nós é que a criamos, nós é que É que a fazemos. vivemos. É que a vivemos. É que e nós sabemos como é sabemos. que melhor ou pior a conseguimos viver. Exato, é isso, não há hipótese. Bem, e foi assim esta conversa fantástica. E a vocês que estão desse lado, até ao próximo episódio do podcast Família e Amigos. Não se esqueçam de comentar e deixar o vosso like. E já sabem, se querem ver a história de algum familiar ou amigo, enviem um e-mail, entramos em contacto com vocês logo que possível. Até ao próximo episódio e até lá, sejam felizes.